Fala, Vasos, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero trazer uma reflexão para vocês. E essa reflexão eu tirei de um comentário que eu acabei de receber do meu último vídeo. Eu mostrando algumas indicações de livros e mostrando o meu método de leitura e como que eu estudo. E eu recebi alguns comentários que me fizeram refletir. E um desses comentários foi de um jovem chamado Otávio Playgames. Ele comentou: recomendo você estudar um livro de conjugação verbal, referindo-se ao fato de eu não saber conjugar os verbos da maneira correta. E sim, de antemão eu já agradeço imensamente ao Otávio Playgames por mostrar para mim e para todas as pessoas que estão lendo os comentários a minha defasagem intelectual nessa área. Eu agradeço porque já me despertou. Realmente eu preciso estudar a conjugação verbal. E de fato, se você assistir algum dos meus vídeos, eu falo que agora eu comecei a estudar para concurso e que eu não sei português e que agora eu estou começando a entender a importância de aprender um bom português e por isso eu comecei a estudar recentemente o português. Só que a lição a qual nós podemos tirar tanto desse comentário e tanto da jornada a qual nós estamos empreendendo aqui no YouTube é que quando você se dispuser a construir algo, existirão pessoas que chegarão até você e elas terão prazer de achar um defeito na tua mensagem e automaticamente, na tentativa de corrigir através de uma manifestação do seu algo, um defeito que tem em você, elas vão acabar sendo uma ferramenta para o bem na tua vida. E você pode estar me perguntando, como assim, Micael? Esse comentário me despertou literalmente para enxergar a gramática com um olhar de apreço. De fato enxergar que eu tenho uma defasagem na conjugação verbal e que eu preciso urgentemente aprender a me comunicar de uma maneira mais assertiva. Só que ao mesmo tempo também mostrou para mim que uma vez em que eu estou recebendo comentários negativos e positivos, é um sinal de que aquilo que eu estou empreendendo está dando certo. Toda essa jornada aqui de YouTube está sendo muito interessante para mim porque eu estou entendendo acerca de como que funciona o comportamento humano. Então tem muitas pessoas que acabam elogiando a mensagem a qual nós trazemos aqui e existem algumas pessoas que elas têm a síndrome do perfeccionista. Ou seja, elas não gravam vídeo, elas não fazem, elas não têm canal do YouTube, elas não postam vídeo nas redes sociais. Mas quando elas veem um erro no canal de alguém, quando elas veem um erro na sua fala, automaticamente o seu ego infla e elas falam: preciso corrigir esse cara porque isso aqui tá errado. E aí o que acontece? Elas acham que elas vão ferir a mim e a você. Mas pelo contrário, elas estão sendo uma ferramenta de bênção na nossa vida porque automaticamente, quando elas param a vida delas para comentar no nosso vídeo, elas estão contribuindo com o nosso algoritmo. E está fazendo com que o algoritmo entregue para cada vez mais pessoas, porque o algoritmo, ele não quer saber se aquele conteúdo é bom ou ruim. Ele quer saber se tem engajamento, se tem retenção, se tem interação dos usuários da plataforma. Então, uma vez que tem interação, uma vez que tem retenção, uma vez que tem engajamento, ele começa a distribuir para mais pessoas. Quando a gente começa a entender acerca de como que a plataforma do YouTube trabalha, você olha para esses comentários e você fala: gratidão. Literalmente, você fica muito feliz porque alguém com a síndrome do perfeccionista parou a vida dela e resolveu, mesmo que de uma maneira não tão benéfica no seu íntimo, no seu ser, mas ela decidiu contribuir na sua vida. Aliás, mostrando um problema que você tem, mostrando aonde está esse problema e ainda ajudando para que esse seu problema e a sua mensagem acabe alcançando cada vez mais pessoas. E por isso eu fico literalmente muito feliz porque eu recebi vários comentários nesse sentido. As pessoas falando: você precisa de um livro de gramática. E realmente, eu concordo. Eu preciso estudar gramática urgentemente. Porque eu sei que ao me comunicar com excelência, com clareza, com objetividade, eu sei que mais pessoas sentirão prazer e alegria em escutar a mensagem que eu tenho para trazer. Só que ao mesmo tempo eu sempre deixo bem claro que eu estou em um caminho de crescimento e desenvolvimento. E antes mesmo de eu me preocupar em escrever da maneira correta,
Porque o jovem pobre, ele precisa tomar algumas decisões, primeiro para sobreviver e depois em melhorar as suas habilidades, entende? Então, nesse exato momento, eu estou focado em quê? Em construir algo sólido. E depois, algumas arestas que faltam, eu vou corrigindo. Porque o resultado que o YouTube está me trazendo está cada vez mais ficando comprovado que as pessoas não querem saber se você fala certo ou errado. As pessoas querem saber se a mensagem que você está trazendo, ela transmite verdade. Se ela tem transparência. Se ela pode ser aplicada no mundo real. E se de alguma forma essa mensagem serviu para a vida delas. Ou seja, se essa mensagem tocou no coração delas. E olhando os comentários e vendo tantas pessoas que estão sendo impactadas, a única coisa que eu posso falar é que sim, realmente, está dando certo. Está dando certo. Muitas pessoas estão sendo impactadas, estão se comunicando comigo, estão agradecendo, e eu sou imensamente grato porque muitas pessoas muito mais relevantes do que eu estão se achegando a essa comunidade e agregando através do seu conhecimento na minha vida. Mesmo algumas delas não sabendo que estão impactando minha vida, elas estão trazendo informação útil, trazendo uma correção que vai transformar a minha forma de enxergar o mundo. Então, portanto, não, eu não me ofendo com comentário negativo. Pelo contrário, eu agradeço, porque o algoritmo ele entrega para mais pessoas. E paralelo a isso, justamente hoje, eu acordei, já peguei as Sagradas Escrituras, inclusive, e aí eu estava lendo a passagem no livro de Marcos, a partir do capítulo 9, onde fala acerca do jovem rico, um pouco mais para frente, no capítulo 10, fala também, um pouquinho mais para frente, acerca do cego Bartimeu, o cego de Jericó, e fala acerca do poder da fé. E depois que eu terminei de fazer a leitura das Sagradas Escrituras, nesse exato momento, eu estou lendo esse livro aqui, ó, Os Axiomas de Zurique. E eu tive um esclarecimento muito interessante que se encaixa nessa nossa conversa aqui, que é a seguinte. O autor, ele fala que existem algumas regras que os banqueiros suíços eles utilizam para investir o seu dinheiro e que eles classificam isso como axiomas. E esses axiomas são filosofias que eles aplicam para poder ter uma vida financeira de sucesso. E a primeira frase que é classificada como o grande axioma é a seguinte: a preocupação não é uma doença, mas um sinal de saúde. Se você não está preocupado, não está se arriscando bastante. Quando a gente para pensar nessa frase, agora eu quero que você lembre acerca da história do jovem rico, que ele era um jovem que tinha terra, tinha riqueza, tinha prosperidade e era uma pessoa boa e fazia tudo certinho. E aí ele chega até Jesus, de fato, na humildade para querer aprender. E aí Jesus começa a conversar com ele e fala: Jesus, eu sigo todos os mandamentos que Deus deixou. Só que aí Jesus olha para ele e está escrito no texto que Jesus olha para ele, fita os olhos nele e de repente Jesus ama aquele camarada e fala assim para ele: venda tudo que você tem, distribua para os pobres e siga-me. Ou seja, naquele exato momento ele recebe um convite de se tornar um discípulo. E aí ele se entristece, porque o coração dele, no seu íntimo, não estava na adoração a Deus, não estava em servir a Deus, e sim, ele tinha por seu Deus, no seu íntimo do seu ser, do seu consciente, o dinheiro, ou seja, Mamon era o seu Deus. E aí ele sai triste, e aí Jesus fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha ou pelo fundo da agulha do que quem tem riqueza se salvar. Essa é uma frase muito clássica, não que condene você ter riquezas, mas fala que muitas pessoas que têm riquezas, elas depositam toda a sua confiança e esperança em si mesma, na sua capacidade de prover riquezas, e não conseguem muitas vezes trabalhar o seu pilar espiritual. Dito isso, dentro dessa passagem já faz um paralelo com a vida de Bartimeu. Bartimeu, ele era o quê? Um mendigo. Porque a condição que ele estava naquele momento, a sua cegueira, tinha roubado a sua dignidade e por isso não tinha o que ele fazer a não ser mendigar. E durante anos da vida dele, ele não tinha a identidade como um cidadão. Ele era tido como o cego de Jericó. Ele era o cego mendigo. Só que quando Jesus aparece no ambiente, depois de sair do templo, depois de ter virado a cadeira dos camaradas que eram campistas, está saindo, tem toda aquela multidão, ele começa a escutar que Jesus está passando, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. E aí a galera começa a falar pra ele, mano, para de gritar, para de se expor, para de xingar, para de expressar o que você quer. Mas, mano, ele não liga pra nada disso. Vocês estão conseguindo entender aonde eu quero chegar. E aí, ele não liga para as opiniões que está tentando fazer ele parar de clamar. E aí, o mais engraçado é que, quanto mais a multidão falava pra ele cala a boca, mais ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a galera falava, cala a boca, você tá incomodando. E ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus sabia que ele estava no meio da multidão, ouve a voz dele e Jesus fala, traz esse camarada até mim. E aí os mesmos que estavam mandando ele calar a boca, ou seja, parar de se expor, parar de exclamar, parar de propagar aquela mensagem, aquelas palavras que ele estava pedindo socorro, é os mesmos que viram para ele e falam, tenha de bom ânimo, porque o mestre te chama. Primeira lição, a primeira lição que nós tiramos disso. Hoje, os mesmos que estão me criticando aqui na internet, que estão me corrigindo publicamente, os mesmos que no início do canal apareceram aqui, assistiram o vídeo e vazaram fora, os mesmos que estão no mesmo ambiente que eu, que não me apoiaram, quando eles começam a ver o resultado, são os mesmos que virão e falam, rapaz, realmente, faz sentido o que esse camarada está falando. Faz sentido essa galera que está aqui nessa comunidade continuar acompanhando porque os resultados ele está começando a aparecer. Portanto, a gente entende que comportamento humano é assim. Não espere apoio das pessoas que estão ao teu redor, porque esse apoio não virá. O apoio ele virá de pessoas que estão distantes, que estão precisando ouvir essa mensagem. Você está entendendo? Pessoas que não te conhecem pessoalmente. E mais atrás, em alguns capítulos, Jesus vai falar assim, Jerusalém, Jerusalém, terra que apedreja aqueles que a ti são enviados e que ainda mata os vossos profetas. Ou seja, na sua galera, na sua vizinhança, no seu bairro, muitas das vezes na sua casa, você não tem o devido valor. Só que quando você é enviado para fora, quando você é enviado para locais que têm necessidades, você é alguém que é uma fonte geradora de transformação. Você é alguém que impacta, as pessoas enxergam valor em você. E aí Jesus chama o cego Bartimeu até ele. E quando ele chega até Jesus, Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? E aí ele responde, mestre, que eu veja. Aí Jesus vira para ele e fala, muito bem, vá em paz porque a tua fé te salvou. A partir daquele momento ele passou a enxergar. E aí ele foi seguindo Jesus no meio da multidão. Qual que é a lição, velho, que a gente tira de tudo isso? De todos os comentários aqui. Se Bartimeu tivesse medo de arriscar, se ele tivesse conformado com aquela situação a qual ele estava naquele momento, a qual a vida inteira dele ele nasceu com aquela condição. Se ele não tivesse tido a coragem de arriscar, dar um grito, clamando por socorro, o que aconteceria com ele? Nada. Só se incomoda com quem está fazendo algo é aqueles que não fazem nada, que estão na sua zona de conforto. Pega a visão. A partir do momento que você começa a construir algo, começa os engenheiros de obras prontas surgirem para dar pitaco. E isso é comportamento humano. E é completamente normal. E você tem que estar habituado com isso, de saber que as pessoas só criticam quem está tendo resultado, quem está se expondo. Aquele que está no invisível, ninguém vai criticar, porque ele não aparece, ele não impacta, ele não transforma. Então, independente, seja você falando pro que, pro lá, pro colar, independente se é nós vamos, nós viemos, nós vai, mano, abra a câmera e grava, constrói, vai vender, seja o desenrolado, não tenha medo das opiniões, entende? Porque pessoas de fato relevantes, que vivem a essência do evangelho, não tem tempo para estar tentando derrubar o legado de alguém, não tem, mano. Pelo contrário, vê um preto sentado na cadeira, entendeu? Quebrado financeiramente, falando, ele fala, mano, eu enxergo algo nesse cara, eu vou torcer por esse cara, eu vou orar por esse cara. Entendeu? É assim que funciona, galera. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha receio. Se estão te criticando, vai pra cima. Transforma isso em energia, velho. Transforme em energia aí, ó. Vai. Todas as vezes que eu recebo um comentário desse, eu fico muito empolgado. Porque, fazendo um paralelo agora com a frase do livro Os Axiomas de Zurique, se você
Não estar preocupado significa que você não está arriscando o suficiente. E veja bem, não é fazer loucuras, não é viver na imprudência. Mas, de alguma forma, nós temos que ter uma certa preocupação, porque essa preocupação vai fazer a gente procurar por soluções. Eu tenho uma preocupação, eu não quero passar o resto da minha vida inteira trabalhando como um CLT de madrugada, aumentando a demanda e eu trabalhando por 10. Não, pelo contrário. Trabalho de madrugada e durante o dia eu construo meu bote salva-vida, eu venho aqui gravar, eu venho estudar. Entendeu? Então eu estou no corre e estou tentando impactar vidas que também estão no corre. E se você está no corre, seja bem-vindo. Entende? E quando eu vejo outra pessoa no corre, na correria, se movimentando para um lado e para o outro, tentando fazer algo, eu aplaudo essa pessoa, não critico. Sabe por quê? Porque isso é uma atitude de nobreza. É você enxergar quando alguém está inconformado e quer mudar a sua realidade. Alguém que tem fome, velho. Alguém que tem fome e sede pela palavra e também por ter uma realidade de vida diferente. Não tenha vergonha de gravar. Erre no português. Erre na gramática. Erre nas suas expressões. Até mesmo se você falta informação intelectual para você, erre. Mas sempre deixe claro que você está no caminho do aprendizado. Eu nunca estudei filosofia, mano. Eu nunca estudei literatura, eu nunca estudei poesia, eu nunca estudei com seriedade matemática, física, biologia, nada disso. Mas eu entendo que eu preciso estudar. E ao longo da vida, podem ter certeza que eu vou estudar acerca disso. Entende? Mas primeiro, eu tenho que achar uma saída para respirar, mano. Se você não consegue pensar de forma metodologizada, ou seja, se você não consegue processualizar toda a sua jornada, ou seja, criar etapas, você não consegue chegar a lugar nenhum. Se você não consegue mapear, metrificar para fazer um projeto e saber até onde você pode chegar, e a questão do impossível, porque Deus é o Deus do impossível, deixar na mão de Deus, mano, você não consegue obter os resultados, entende? E é sobre isso. Mais uma vez, respondendo a todos, homens e mulheres, que criticam aqui. Muito obrigado pela vida de vocês, porque vocês estão sendo uma ferramenta de impulsionamento para mim. E as pessoas que assistem meu vídeo já sabem disso, que todas as vezes que eu passo por situações onde alguém quer me humilhar, uma fome, uma sede, um impulsionamento gigante nasce dentro de mim. E aí, meu irmão, eu transformo isso em combustível imparável. Pode parecer papo de conta, eu não tô nem aí, mas é assim que a minha mente funciona. Tá entendendo? É assim que a minha mente funciona. E a minha resposta para você é: eu tenho Deus, eu tenho uma câmera e eu tenho um sonho, meu irmão. E aí eu não vou parar. Você tá entendendo? Eu não vou parar. Jamais. Porque eu entendi que quanto mais energia eu coloco nisso aqui, meu irmão, mais essa plataforma, ela entrega os resultados. Diferente, muitas das vezes, você está dentro de uma empresa que você pode dar o sangue, mas ela não vai criar um mecanismo para te beneficiar. A internet tem esse poder. Quanto mais energia você dedica, quando o resultado começa a aparecer, ele começa a ser potencializado. Vocês podem estar achando que eu usei alguma coisa, eu não uso nada, entendeu? Isso aqui é apenas inspiração de ter recebido, de fato, um comentário que me fez refletir e gerou um conteúdo. Eu tava sem saber o que postar, eu falei, rapaz, isso aqui vai dar um conteúdo chique, moço. E realmente deu, sem roteiro, na lata, é simples assim, entende? Então, quanto mais me criticar, mais assunto de vídeo você, hate, se tornará. E a minha vida começará a ser mudada, transformada, porque muito mais pessoas serão alcançadas e em tudo o nome de Deus será glorificado. A única coisa que eu tenho para dizer para você é que Jesus te ama, ok? E Ele quer transformar a sua vida, quer transformar o seu caráter, inclusive a sua atitude, ela ser ressignificada. Ao invés de ser uma manifestação do teu ego tentando ferir alguém, vai ser uma manifestação do Espírito Santo dentro de você na tentativa de fazer igual a maioria fez aqui. Deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar e comentar que de alguma forma está torcendo para que cada vez mais essa comunidade cresça, evolua e impacte cada vez mais pessoas. Então, eu sou grato demais pela vida de todos vocês que estão aqui. Tanto aqueles que estão torcendo para que esse canal de alguma forma cresça e tanto para aqueles que também estão torcendo para que de alguma forma eu venha me calar e ainda contribuem, comentando e dando atenção para mim. Eu acho isso maravilhoso, acho isso transcendental. Uau!
nunca mais a minha vida será a mesma. Muito obrigado, Deus abençoe. Tamo junto, vasos.